Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate, é polêmico também, inclusive informativo, mas sobretudo reflexivo. Queria pedir a você para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo. Queria que você participasse ativamente dos comentários que eu vou pedir a você que faça aqui nesse vídeo, porque para mim o debate realmente é bastante importante. Eu vou ler os seus comentários, muito importante que eu ratifique isso. Eu leio todos os comentários, independente de comentários bem educados ou mal educados, às vezes até explosivos, ofensivos por algumas vezes, mas eu vou ler o seu comentário e vou te sinalizar que o li. Portanto, você não vai perder o seu tempo participando de um debate que realmente é muito polêmico e, ao mesmo tempo, muito alvissareiro. Debate que vai gerar bastante expectativa, principalmente depois da discussão que nós tivemos na live de hoje à noite, que enveredou pela madrugada. Quero te convidar a assisti-la, caso você não tenha visto, porque realmente foi até, eu diria, emocionante aquilo que nós falamos sobre o Everton Ribeiro. Algumas pessoas discordando de mim, vocês sabem que eu sou pró-Everton Ribeiro, no sentido de renovar o contrato com o Flamengo. Até agora, meus amigos, meio-dia dessa terça-feira, não tem nenhuma notícia concreta de que realmente o Everton Ribeiro assinou ali com o Bahia. Parece que tem muitas perspectivas que isso aconteça, tem muitas informações, muitas pessoas falando, mas até agora não tem nada e eu quero aqui continuar a imaginar que o Flamengo possa reverter esse processo, se dar conta de que realmente o Everton Ribeiro vai ser muito importante para o Bahia, para o Palmeiras, para o Botafogo, para qualquer time, mas sobretudo para o Flamengo, porque nós vamos enfrentar um déficit de criatividade ainda maior com a saída desse jogador, principalmente porque fica muito difícil para poder trazer outro do mesmo quilate, outro do mesmo calibre. E aí eu queria te dizer o seguinte: o Dybala, que joga por ali, que é muito melhor do que o Luiz Araújo, que é um jogador de muita expressão, você sabe disso, da seleção argentina, inclusive, e que está muito bem lá na Roma, clube esse que tem enfrentado problemas com o fair play e precisa se desfazer de alguns jogadores para poder se enquadrar dentro das leis italianas. Tem até o Viña, inclusive, que tem uma situação indefinida com o Flamengo, que eu acredito que vai se resolver, estou quase certo disso, que vai se resolver a situação do Viña, mesmo porque o Flamengo também tem que contratar um lateral esquerdo com urgência, porque não renovou também o contrato com o Felipe Luiz. Aí você vai falando, pode apresentar a sua crítica a mim, mas o fato é que eu errei muito pouco em 2023 e eu tenho analisado sistemicamente todas as situações e infelizmente tenho acertado bastante, porque são previsões as quais eu não queria que acontecesse. Principalmente essa agora do Felipe Luiz, onde eu imaginava que coubesse mais um ano realmente do Flamengo. Se você quiser achar que eu seja apegado a 2019, não tem problema nenhum. Mas eu acho sempre que para cada posição tem que ter um jovem promissor, como é o caso do Ayrton Lucas, e nesse caso da lateral esquerda, um veterano que realmente possa contribuir bastante com o nosso time. Nesse caso exclusivo aí, da lateral esquerda, o Ayrton Lucas tem grandes possibilidades de fazer uma bela temporada, chegou até a ser convocado para a seleção brasileira esse ano, porque estava jogando muito bem. Depois, como todo time caiu bastante, e o Viña, você sabe, da seleção uruguaia. Então, por exemplo, numa situação como essa, hipotética, o Flamengo correria o risco de ficar sem os dois laterais e teria que convocar alguém da base para um jogo importante. Você sabe, inclusive, que diante da Copa América, os jogos não vão parar. Então, quando você realiza um planejamento de elenco, você também fala sobre isso. Do outro lado, a mesma coisa, sofremos muito com a não renovação do Rodinei. Eu tinha avisado que isso aconteceria e aconteceu, infelizmente, e o time do Flamengo ficou carente por aquele lado. Agora estamos desesperados também, indo para o mercado para tentar contratar um lateral.
Mas essa posição do Everton Ribeiro, eu diria para vocês, talvez não conflitasse com os interesses do Tite, porque o Tite não o via pela direita disputando vaga com o Luiz Araújo. O Everton Ribeiro, na visão do Tite, era reserva do De Arrascaeta, era complemento do De Arrascaeta. E eu achava até que deveria continuar justamente por isso, porque o De Arrascaeta também não teria um substituto para poder supri-lo no momento de uma ausência, justamente porque o De La Cruz não tem as características que o De Arrascaeta tem. Então agora o Flamengo já estava em busca de alguém que jogasse pela direita, um atacante com velocidade, com criatividade, para poder fazer sombra ao Luiz Araújo. E o Dybala, no meu entendimento, seria a melhor contratação do futebol brasileiro. E eu quero dizer a você que o Flamengo sonda o Dybala e que o Dybala está, sim, sob as possibilidades do Flamengo de trazê-lo. Porque, veja bem, o Dybala tem uma multa de 13 milhões de euros. Isso hoje no câmbio deve dar uns 70 milhões. O Flamengo pagou 79 pelo De La Cruz. Não estou querendo comparar um jogador com outro. Estou aqui festejando ainda a contratação do De La Cruz, mas eu quero te dizer que festejaria ainda mais a contratação do Dybala, que viria até por um preço menor. O problema daí é o seguinte, é que o salário do Dybala orbita em torno de 3 milhões de reais. Mas aí eu queria também que você raciocinasse comigo pelo seguinte, seria teoricamente o jogador melhor pago do Flamengo, e eu acho até que com muita razão. Ele ainda não vestiu o manto sagrado, mas ele está muito bem na Roma. O Dybala não precisa provar mais nada para ninguém, é um jogador que está com 30 anos, jovem ainda, e é titular lá na Roma, não é um jogador que está esquecido no seu clube, ele está jogando, ele faz gols, ele promove assistências, é titular absoluto da Roma, joga ali em alto nível, joga competições em alto nível. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo lograria muito sucesso com ele aqui no Brasil. Não tenho nenhuma dúvida disso. O problema está aí o salário, mas aí você precisa raciocinar comigo. O Flamengo dispensou o Rodrigo Caio, o Flamengo dispensou o Felipe Luiz. Agora, com a saída do Everton Ribeiro, o Flamengo também deixa de gastar mensalmente uma boa importância com o salário, ou seja, o Flamengo abriu espaço para poder pagar salários maiores para alguém que venha para poder resolver um problema que o Flamengo tem ali pelo lado direito. Você aí, companheiro, pode estar dizendo que o Luiz Araújo seria o elemento resolutivo do lado direito, mas eu não acredito que seja. Inclusive até pelas próprias partidas que ele jogou. É um jogador ali um pouco acima da média, mas não é aquele craque que nós queremos que jogue por ali. E existe realmente uma sondagem do Flamengo a esse jogador. É algo que talvez envolva uma negociação um pouco mais complexa, mas é de um nível de factibilidade muito grande. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo poderia contar com esse jogador. E aí estaríamos muito fortes também pelo lado direito, porque o Flamengo não é forte, na minha opinião, você vai deixando aí o teu comentário, pelo lado direito. Não é. O Flamengo tentou acertar pelo lado direito, depois que o Rodinei saiu, então a situação ficou pior. Você vê que o Flamengo joga muito, 95% pelo lado esquerdo, porque ali tem o Bruno Henrique, o De Arrascaeta joga por ali, o Cebolinha no final do ano que andou muito bem, que se recuperou, que teve o melhor momento dele com a camisa do Flamengo, também por ali, o Pedro gosta muito de jogar ali pelo lado esquerdo também. Então o Flamengo, o Gerson cai por ali. O Flamengo realmente, o lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, é mais agudo que o lateral direito que o Flamengo tem, do que os laterais direitos do Flamengo. Então o Flamengo joga muito por ali. E o nível de previsibilidade, de marcação do adversário, por consequente, fica óbvio, ou seja, fortalecer o lado esquerdo. Por muitas vezes, faltou realmente aquela virada de lado de campo para poder pegar alguém ali pelo lado direito, mais agudo, que pudesse chegar à área, porque por várias vezes quem vê o jogo do alto, tá vendo o que está acontecendo, ficam ali os dois jogadores do lado direito, o lateral e o ponta, nesses últimos tempos o Luiz Araújo, com uma reta de grama ali para poder chegar até o gol. Então, tá faltando realmente
esse jogador que inspire mais confiança, que tenha mais moral para que ele receba a bola e o Flamengo possa jogar com fortaleza pelos dois lados. E realmente não tem. Então o Dybala, eu não tenho nenhuma dúvida, seria a melhor contratação dessa janela, não somente para o Flamengo, mas do futebol brasileiro. Sem sombra de dúvida, lograria muito sucesso aqui, fortaleceria muito o time do Flamengo. É de um nível de factibilidade importante, o Flamengo pode pagar essa importância por Roma, o Flamengo pode pagar um salário que seja um pouco menor do que ele ganha, de qualquer maneira ele teria que sair, precisa entender qual é o interesse do jogador. Tem essa sondagem, Gil, como você sabe disso, não adianta me desmentir, porque eu sei disso. Veja bem, hoje, por exemplo, já começaram a eclodir por aí, já começaram a ser disseminadas as informações sobre o Marcelo Groi, que o Flamengo também está sondando, enfim, porque vai vender o Santos. Essa informação de que o Flamengo estaria satisfeito com os dois goleiros, com o Matheus Cunha e com o Rossi, não é tão verdade. O Flamengo realmente procura uma oportunidade para trazer o goleiro e o Marcelo Groi seria realmente essa oportunidade, seria esse jogador. E da mesma forma acontece com o Evander, infelizmente, né? Nós precisamos contratar o Dybala muito rapidamente para que não venha o Evander. Seria o fim, porque o Marcos Braz realmente quer bastante a contratação, ele está obstinado na contratação do Evander. Eu acho até que ele gostaria mais de trazer o Evander do que propriamente o Dybala, mas o Flamengo está sim sondando o Dybala. O Flamengo já entrou em contato com os agentes do jogador e você pode ter certeza absoluta que tem um nível de factibilidade muito grande, porque às vezes o torcedor rubro-negro pode pensar assim: caramba, peraí, o Dybala da seleção argentina está lá na Roma, esse cara não vai querer vir para o Flamengo nunca. Mas o Flamengo tem dinheiro para poder pagá-lo e o Flamengo também abriu espaço nos seus custos mensais para poder pagar um salário mais alto para um jogador que indubitavelmente iria resolver os problemas que o Flamengo tem. Eu quero te falar uma coisa, companheiro rubro-negro. Hoje, às 6 horas da tarde, eu vou fazer aquela live com a minha filha lá na Twitch. Você vai gostar. Me siga lá, Fernando Gil RN. Você vai gostar do conteúdo que eu estou pondo com a minha filha, é bem divertido. E às 10h30 da noite tem live raiz aqui no YouTube, aqui no canal. 10h30 da noite eu estou esperando você. Deixa aí o teu comentário, se inscreva no canal, é muito importante que você o faça. E siga lá o meu Instagram, Fernando Gil Gil, e o meu Instagram com a minha filha, @FamíliaGil. Você vai gostar, vai se divertir bastante. Até 10h30 da noite aqui no YouTube, mas dá uma passada lá na Twitch para você confirmar se é divertido ou não as lives que eu estou fazendo com a minha filha. Às 6 horas da tarde. 10h30, tô te esperando aqui. Deixa aí teu comentário, deixa o like, se inscreva no canal. Saudações rubro-negros.